Foi, né? Foi, pode começar. Então, beleza. Você ativa minha câmera aí, só pra eu dar essa palavrinha inicial. Foi? Foi. Tá bom aí o som, né? Tá sim. Tá, beleza. Gente, bom dia. Eu sei que já deu horário da reunião, mas eu vou dar só uma palavrinha inicial, fazer uma breve apresentação da Semana da Biologia. Então, bom dia, né? Novamente, eu sou a Amanda, sou do segundo ano de Biologia aqui da UFSCar Lagoa do Sino. E atualmente eu sou a presidente da Semana da Biologia. E queria começar agradecendo a todo mundo que está participando aqui no Meet e a todo mundo que vai assistir a palestra posteriormente lá no YouTube. Lembrando que a gravação vai ser disponibilizada lá. Então, quem quiser rever, enfim. Só lembrando que não vai valer o certificado para quem vê a transmissão lá pelo YouTube. Só para quem está vendo aqui no Meet. Outra coisa enfim, obrigada a todo mundo que divulgou nossa Semana da Biologia. É muito importante porque a gente criou tudo isso, a gente chamou os palestrantes pensando nos estudantes mesmo. E, enfim, eu tenho certeza que vai ser uma semana muito legal, de muito aprendizado, de muito conhecimento e que vai ser bem bacana. A gente pegou palestras e mini cursos bem legais. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para aprendizado e crescimento pessoal de todo mundo. Não deixem de participar dos outros minicursos, das outras palestras que a gente vai ter. Tá tudo lá no Insta da CBio. Eu vou pedir para Gabi colocar, porque eu sei que tem gente que ficou sabendo da CBio de outras formas. Então, dá uma acessadinha lá no Insta e vê as informações que a gente colocou lá, tudo bem? Deixa eu ver aqui mais que eu tenho para falar aqui para vocês. Eu queria agradecer também ao Centro Acadêmico de Biologia, porque sem eles não seria possível realizar essa semana, desde o financeiro ao marketing, a coordenação. Graças a eles a gente conseguiu realizar. Infelizmente não foi presencial como a gente gostaria, como eu sei que muitos dos estudantes da Lagoa do Sino também gostariam que tivesse sido presencial. Mas, enfim, eu tenho certeza que vai ser uma semana, como eu já falei, de muito aprendizado, vai ser bem legal mesmo virtualmente. E, como tudo tem falado positivo, a gente conseguiu atingir pessoas de fora da universidade que se interessaram pela semana e, enfim, estão descobrindo a universidade através dela. Como a Gabi falou anteriormente no chat, eu sei que algumas pessoas ainda não tinham entrado. No final da palestra, a gente vai colocar um link de presença para confirmar, né, a participação de todos vocês e para possibilitar também que vocês participem dos sorteios. Para quem não está sabendo, todo mundo que participar da palestra vai já estar concorrendo ao sorteio, né? Lembrando que tem que assinar a lista para isso. Então, não deixem de assinar. Outra coisa, as perguntas que vocês tiverem sobre a Semana da Biologia, podem entrar em contato ou no Instagram, ou colocar aqui no chat, ou perguntar agora no início, fiquem à vontade. E sobre o tema da palestra, se alguém tiver alguma dúvida, a gente sugere que deixe no chat, porque a gente separou um tempinho no final só para isso. Então, aí o César responde como achar melhor. Mas, por enquanto, é isso. Muito obrigada novamente. O nosso palestrante de hoje é o César. Ele vai falar um pouquinho sobre o resgate de fauna, como é esse trabalho desde o escritório até a saída para o campo. Então, César, eu vou passar a palavra para você. Se você quiser falar um pouquinho da sua formação, falar um pouquinho mais da sua área de atuação, fique à vontade. Gente, muito obrigada e é isso. Opa, tudo bem? Estão ouvindo bem? O áudio está saindo? Sim, sim. Tá ótimo. Beleza. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Prazer para quem não me conhece, meu nome é César. Atualmente sou educador ambiental. Vou me apresentar nos slides, tem um que fala certinho, né, sobre meu trabalho e tal. Eu quero agradecer primeiramente ao convite, né, de estar nessa primeira semana da biologia, porque nada melhor do que falar de biologia em si, ainda mais falando de bicho, né, como hoje atualmente é o meu trabalho, é uma coisa que eu gosto pra caramba. Então, precisando futuramente, já posso deixar claro que pode contar comigo, beleza? Então, pode começar, posso seguir aqui. Eu vou apresentar os slides, né? Então, apareceu alguma dúvida? Ela falou que vai ter um tempo disponível no final, então, se quiserem também mandar durante a palestra, diante o assunto que eu estou falando no momento, pode também interromper, pode falar, beleza? Pode deixar nos comentários. Se for uma pergunta mais específica, depois mais complexa, eu deixo para o final, que aí eu explico certinho, beleza? Então, vamos começar.
Eu tô abrindo aqui. Tá aparecendo para vocês? Assim, Beleza. Bom, como tema proposto, hoje eu vou falar para vocês sobre resgate de animais silvestres. Talvez seja de interesse geral de muitas pessoas que fazem biologia ter contato com animais diretamente, né? Algumas pessoas conhecem por meio de televisão, por meio de programas, gostam de ir a locais que têm esses animais, algum parque, instituições, né, zoológicos, enfim, inúmeros locais que pode ter esse contato. E querem trabalhar com esses animais. Uma desses tipos de trabalho é o resgate de fauna, né? Mas, primeiramente, deixa eu apresentar. Meu nome é César Moura, sou graduando em Ciências Biológicas, ainda não terminei a faculdade, falta um pouquinho, né, mas em breve eu estou finalizando. Sou educador ambiental, atuo na região do ABC há mais de, acho que uns 8 anos, como educador ambiental. Já falei com mais de 15 mil pessoas, né, então levo esse conhecimento, gosto de levar essa conversa desde crianças até idosos, em todos os locais possíveis. Sou conservacionista, eu trabalho em prol da conservação e preservação do bem-estar animal e também do ecossistema. Então, não é só porque eu trabalho com animal que eu vivo só com animais. Então, eu gosto de trabalhar ao todo, né, favorecendo todas as espécies presentes, né, seja de animais, plantas e também toda a biosfera em si. E atualmente estou com resgate de fauna. Porém, já trabalhei também com manejo de animais silvestres e exóticos em cativeiro, então em ambiente controlado. Já mexi desde roedores até grandes elefantes, hipopótamos, rinocerontes. Então tenho muita experiência nessa área também de manejo de animais. E como auxiliar de animais, auxiliar veterinário de animais silvestres e exóticos nesses locais, né? Então tem uma experiência mais voltada para essa área de manejo em si. Então, sempre que eu vi biologia, meu sonho era o quê? Ser biólogo para trabalhar com bicho, né? Na verdade, quando eu era pequeno, eu nem sabia que biólogo mexia com outras áreas, mexia com análises clínicas, né? Podia seguir para outras vertentes. Então, meu âmbito sempre foi trabalhar com animais. E, ao tempo, fui me especializando, fui correndo atrás de cursos profissionais. Um segredo, para quem quer seguir essa área, tenha sempre network, né? Tenha contato, conheçam pessoas, tenha sempre um leque de opções. E não se limitem apenas a essa linha, né? Quer trabalhar animal? Vou fazer curso só de animal, vou seguir essa linha. Não. Tenha sempre mais opções. Por quê? A pessoa que tem mais opções é que está mais rápida a tudo, né? E isso, uma coisa da biologia é que está tudo interligado de alguma maneira ou outra. Você pode não gostar de bioquímica, mas algum momento vai bater na sua porta e uma coisa simples, você vai se lembrar e você vai usar ela até para o manejo de animais, né? Então, está tudo interligado entre si. Beleza? Essa foto aqui eu vou explicar mais pra frente, né? Desse tucano sorridente, que parece estar sorrindo, né? Muito fofinho. Esse foi um dos locais que eu já passei, né? Então, Zoológico de São Paulo, Butantã, Aquário de São Paulo, Aquário de Ubatuba, São Parque, Itatiba, Instituto Argonauta, Tamar, da Silva Sauro, Beto Carreiro. Então, alguns locais que eu já trabalhei com manejo de animais. E, em especial, o Bioparque Macuco, né? Que é esse local aqui, que eu posso dizer que é minha casa, minha base, da onde eu comecei mesmo a trabalhar com animais. Então, eu comecei com 14 anos, né? Então, comecei como monitor mirim, parti para o manejo dos animais, comecei a dar palestras de educação ambiental, a fazer meio que contra a regra, né? Auxiliar nos cursos, ajudar com os animais. Então, foi uma base que eu tenho muito forte na biologia. E quem for daqui da região do ABC, recomendo demais participar de algum curso, né, de introdução ao manejo, uma coisa do tipo. Atualmente, eu trabalho no DP Fauna, que é o Departamento de Proteção Animal, é um departamento de proteção à fauna silvestre e bem-estar animal de Ribeirão Pires, né, um departamento municipal que pertence à Secretaria do Meio Ambiente, né, e a gente se tornou referência nesse quesito de resgate animal. O departamento ele é novo, ele foi criado em julho de 2021. Então, em menos de um ano, um pouco mais de um ano no caso, já atendemos mais de 3 mil ocorrências, sem falar a quantidade de animais que foram resgatados, animais de maus tratos, né? Porque um dos nossos trabalhos, além do resgate de fauna, é a averiguação de maus tratos. Então a pessoa fala, tem uma pessoa que não alimenta o animal direito, o animal fica na chuva, não tem abrigo. A gente vai lá, faz uma fiscalização, tenta conciliar na conversa, se não der, entra com uma ação de processo, consegue até encaminhar para a delegacia, condução, né, de aciona a GCM, mas todo esse trabalho até legislativo também, né, de burocrático, e pode virar uma multa à pessoa. Então a gente é bem forte nessa questão de averiguação de maus tratos. A fiscalização em geral está chegando agora para a gente também, junto com o GFI, né, que é um grupo de fiscalização
que trabalha de maneira conjunta com o Estado de São Paulo. Tanto que semana passada a gente fez uma operação, uma mega operação, de uma invasão de terra, né? Então, construções irregulares. No local tinha após de animais de maneira precária, sanitária, no caso, porcos, né, suínos. Então, até em Ribeirão Pires é proibido você ter a criação de porcos. Né? Não só em Ribeirão, no caso, mas São Bernardo, Rio Grande da Serra, porque é um animal que contamina muito o solo, então tem leis municipais que proíbem a criação desses animais. Então a gente tem uma ação muito forte nisso também. E também temos trabalhos que focam mais na educação ambiental, como a própria veterinária aqui, que ela mais toma frente dessa causa, né, que é a educação ambiental em escolas. Então ela vai lá, leva em escola com os animais, com crianças. Né. As palestras geralmente é um público mais específico. Igual a gente já foi em diversas faculdades fazer uma palestra com eles ambientais. A gente está para ir em empresas, né, como a própria CBC, né, que é a Companhia Brasileira de Cartuchos, que quer ter um trabalho sustentável, então vamos levar um conhecimento também voltado para essas áreas. Então, aqui você já pode ver que uma área da biologia já pode atingir várias vertentes. E necessariamente você não precisa ser um biólogo, de fato, para isso. Né? Basta ter o conhecimento adequado, né? Saber como abordar, saber como conversar com as pessoas. O nosso grupo ele é formado principalmente por agentes ambientais, biólogos, veterinários, estagiários e voluntários. Então é bem misto mesmo. Então tem pessoas que desde concursados pela prefeitura, pessoas que são comissionados, né, com cargos de confiança, médicos veterinários já formados, estagiários que estão formando a sua graduação em precisão de horas, acabam tendo essa experiência com a gente também. E sem falar nos voluntários que querem agregar, né, querem ter o conhecimento, contato, né, com esse tipo de animal, com esse tipo de trabalho, acabam procurando a gente também. Então é bem completo. A gente já apareceu, devido a ser um trabalho único que a gente faz aqui na região de São Paulo, na verdade a gente apareceu até em escala nacional. Temos muitos casos que acabam chamando a atenção. Então, desde a SBT, Record, Band, a Globo e até mesmo alguns canais do YouTube já vieram gravar com a gente, né, apresentando esse tipo de trabalho. Então, quem quiser procurar depois, procura DP Fauna, Ribeirão Pires, que vai ter algumas notícias, né? Então, aqui, com uns casos de maus tratos que a gente pegou, uma mula que ela fazia atração de movimentação de barro para olaria, né, que é a construção de artefatos de barro. Casos de maus tratos, onde o homem falava cuidar do animal, mas não cuidava. A gente visitou o local, via que tinha uma péssima condição sanitária, a gente acabou conduzindo o rapaz para a delegacia, a gente aprendemos o animal. Então, temos várias vertentes, né, vários tipos de linhas no nosso trabalho. E esse aqui é um deles que vem chamando a atenção ultimamente. E também, por ser um trabalho, às vezes, único na região, a gente acaba suprindo uma necessidade do Estado em si. Por que eu estou falando isso no curso de resgate? Porque tem muito a ver. Porque imagine uma região grande como São Paulo. Temos poucos locais para encaminhar esses animais. Né? Mais tarde eu vou falar alguns específicos, mas não tem. Aqui na ABC mesmo, a gente não tem um local direto que a gente pode caminhar. Tem o zoológico de São Bernardo, né, que é o Estoril, que acaba tendo também uma recepção de animais, mas só que não é tão grande porque ele é um zoológico. Então você não consegue ter um contato direto com isso. Tem que ter um processo, tem que ter geralmente animal que é apreendido. Tem que levar boletim de ocorrência, né? Então você acaba tendo uns empecilhos, né, no meio do caminho até conseguir destinar um animal. A gente consegue fazer essa recepção, né, essa primeira triagem, até destinar a um outro local, porque a gente faz essa parte de fiscalização ambiental também. Então, em Diadema, a gente já recebeu bicho preguiça, já recebemos tucano de São Bernardo, carcará de Santo André, capivara de Mauá, né, Rio Grande da Serra, veado catingueiro, e tem muitos outros animais que já vieram para o nosso departamento. Então, a gente vê que a gente está fazendo um trabalho que acaba servindo para o Estado, porque não tem invasão de animal. Você não tem essa acessibilidade, né, para levar, para conseguir conduzir para isso. Então, você acaba tendo esse trabalho, né, que a gente faz aqui, sendo uma válvula de escape, né, de alívio para as outras regiões, né, do ABC, né, que é a nossa região aqui. Bom, vamos falar agora de resgate de fauna. O que a gente pode dizer de um resgate de fauna? Que ele é um conjunto de métodos e técnicas aplicadas. Né? Como assim? São diversas características específicas que vai resultar num resgate de fauna. Não é só apenas ir lá, pegar um animal, avaliar e soltar. Tem um longo trabalho no meio disso. Né? Como a capacitação, experiência, logística e a parte mais técnica. Essa parte de manejo e também de resgate tem apenas um objetivo, que é a missão concluída com sucesso. A gente tem muito disso aqui.
A gente não sai de um caso, de um resgate, sem que ele dê certo. A gente dá de todas as maneiras possíveis. Insiste. Até o que é impossível se torna possível. Basta tempo, dedicação, comprometimento da equipe. Então, a equipe é ótima, é muito boa de pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Então, vocês que querem ter esse tipo de trabalho também, tenta ver sempre que sim, dá certo. Né? Não desistam fácil, porque tem resgates que são difíceis. Vou mostrar mais pra frente, tem umas fotos, né, de coisas que eu já presenciei na prática mesmo, que parece que é complicado, difícil, por uma falta de equipamento no local, uma falta de ajuda, mas sempre tem um jeito de concluir. E quando fala de manejo de animal, sempre tem uma palavra que eu digo muito: depende. Né? Não existe uma regra específica. Depende muito. Vai depender da espécie, do local, da equipe, dos equipamentos, dentre outros fatores. O local. O que o local interfere diretamente nisso? Principalmente a dificuldade. Né? Quais são as dificuldades? É um barranco, beleza. Então já tem uma dificuldade de acessibilidade. Né? O clima, tá chovendo, outra dificuldade. Terreno íngreme, arenoso, você não tem apoio, você não consegue subir, você não tem apoio para se apoiar, né, para escalar. O transporte até o local. Então tem local que a gente vai entrar, que é área de mata, que a gente tem que deixar o carro na rodovia e encaminhar, sei lá, 1 quilômetro, 2, até chegar no destino, que é onde está o animal. Né? Dificuldade no terreno é a coisa mais assídua que a gente tem, né? A coisa que a gente mais tem dificuldade às vezes, porque geralmente pega um barranco, né? Pega um local de difícil acesso, escadarias enormes para bicho grande. Então, talvez dos fatores em si, o local é o que mais dificulta, né, essa questão do resgate. A equipe também é muito fundamental. Você tem que ter uma linha do quê? Dos profissionais, né, que estão na equipe. Então, como aqui é um clube mais específico de resgate, né, um foco nosso é resgate, temos uma equipe muito focada em biólogos, veterinários e agentes ambientais. Né, não foge muito dessa linha. Então, são pessoas que já estão centralizadas com essa intenção. Né, porque, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que uma profissão ali, tipo engenheiro, por exemplo, e vai fazer um resgate de fauna. Tá. O que essa pessoa pode oferecer naquele momento de ajuda para a gente concluir a nossa missão? Então, são coisas que a gente tem que pensar na hora que chega, na hora da abordagem principal, que é as funções. A experiência da pessoa condiz muito com o momento. Né? Por exemplo, aqui a gente tem um rapaz que ele tem uma vasta experiência na questão de resgate, ele trabalhou na defesa civil, enfim, tem um grande conhecimento, né, nessa questão de busca em mata. Então, quando a gente tem uma atividade assim, já sabe, vamos escalar tal pessoa para essa missão. Então, a gente tem uma orientação a seguir, essa pessoa vai saber isso. Então, ela vai conduzir, vai comandar, vai saber o que fazer na hora, né? Então, porque ela tem uma experiência nisso. E o conhecimento é a coisa que todo mundo tem. Algumas pessoas mais na teoria, tipo, ouvem uma palestra, ouvem um curso, só que não tem tanto na prática. E também no nosso departamento a gente tem essa questão de fortalecer isso. Chegar para conversar com a pessoa, instruir, botar na prática para aprender. Equipamento. Tem que ter um equipamento correto para o manejo. Porém, nem todo momento você vai ter isso em mãos. Né? Por algumas dificuldades, você não sabe a situação que vai se enfrentar, pode ser que você esqueça uma coisa, aí entra a questão, talvez, de um improviso, uma coisa ou outra, mas certo mesmo vai ter os EPIs, né, que são os equipamentos de segurança individual, e também as ferramentas adequadas. Por que ferramentas? Por exemplo, igual sábado agora, teve um resgate de um cachorro que estava num poço. Um poço abandonado de cerca de 4 metros. Tá, falaram que era um cachorro no poço. Eu só fui com corda. Não levei uma escada, não levei nada. E eu tive que me virar, amarrei as cordas, fui descendo na corda, amarrei numa árvore, fui descendo. Tinha um pé de cabra, então consegui fazer a ruptura do local para tirar o animal. Enfim, então teve esses imprevistos, né, que a gente tem que saber avaliar na hora do resgate. E qual é o certo de tudo? A gente ter uma atenção, né, e também protocolos. Por que é importante ter protocolo? Para se tornar uma coisa padrão. Né? Apesar de ter umas situações que não tem padrão algum, a gente tem que saber conduzir de uma maneira única, que não tenha certas divergências. Né? Então, sempre ter atenção no que você está fazendo. O atendimento em si também é uma coisa que tem que ser bem protocolada. Então, essa parte de atendimento acontece geralmente na nossa base, né, que é a triagem do animal. Então, o animal faz o resgate, faz o primeiro atendimento lá, vê se tem uma coisa a mais, está machucado ou não, põe na caixa, aloca ele certinho no transporte e traz para o atendimento. Aí o veterinário vai avaliar o animal, vai fazer o peso e a avaliação correta, né? Porque não adianta, tipo, eu como biólogo ir lá no local
pegar e falar, tá com a asa machucada. Tá, a asa machucada pode ser várias coisas. Pode ser uma fratura, pode ser uma ruptura, pode ser enfim, inúmeros fatores que pode ter levado aquele machucado. E determinados fatores também, como uma colisão, uma predação, né, até um impacto de animais domésticos, pode ter machucado aquele animal. Então, um veterinário vai saber de maneira melhor, né, como fazer isso. Já vamos preparar a alimentação para ele. Então, porque o animal está machucado, beleza, não sei quanto tempo ele não comeu, não sei como ele está. Então, já vamos fazer uma parte de alimentação, cuidar dele, para ele ter uma certa resposta, né, talvez com a medicação também. E acompanhamento. Né? O animal chegou, beleza. Ele tá bem, tá saudável, tá tudo? Tá bom, pode acompanhar, vamos ficar de observação um tempinho, ver se ele responde bem e encaminhar para a soltura. Apresentou certas dificuldades. Tá, vamos esperar um pouquinho mais, vamos olhar, deixar ele no canto, vamos ter uma frequência de observação, anotar, ver como ele vai reagir a tudo. Aí sim determinar o que vai ser feito com ele. Né? Se está machucado, a gente, de maneira simples, consegue resolver? Certo, vamos manter aqui, vamos cuidar de tudo. Caso não, vamos encaminhar para um outro local, com um CETAS, um CRAS. Aí tem que ter toda essa questão de protocolo e avaliação do animal. Quais são as principais causas que levam a um resgate? Né? Por exemplo, aqui, pelo que eu vivo, né? Eu vou pegar um pouco mais da realidade que eu vivo aqui. É atropelamento. Temos rodovias aqui que tem um trânsito muito grande de caminhões, carros, que acabam tendo atropelamento de animais. Colisões. Geralmente acontece bastante colisão em áreas espelhadas. Então, uma pessoa tem um prédio, tem aquele prédio espelhado, né, com um monte de vidro. O animal vê o reflexo de uma natureza, pensa que é uma continuação, vai lá, acaba colidindo. Então, a gente tem muito trauma, né, que é os TCE que a gente fala, que o animal acaba tendo problemas neurológicos por conta da pancada que ele teve no local. Também temos casos de eletrocução. Então, por exemplo, o animal que a gente mais pega eletrocutado aqui é tucano e sagui. Inclusive, tucano, teve um caso, a gente pegou 3 tucanos na mesma hora que tomaram choque. Possivelmente era um casal, né, um macho e uma fêmea, e um outro tucano veio para tentar, enfim, pelo território e tudo mais, foram TVT, e encostaram no fio, morreram os 3, caíram tudo no chão, a gente ficou um corpo e tudo mais. Então, acontece em alguns casos, assim, não é tão típico, mas chega a acontecer. Animais domésticos é um caso meio complicado, porque a gente vê o impacto ambiental que é a presença de um animal doméstico no ambiente selvagem, no ambiente silvestre. Então o povo quero ter um gato, vou criar um gato, deixa solto na casa. Não tem tela de proteção, o animal vai e volta quando quer, sai um dia, volta como um lagartinho, sai um dia, volta como uma rolinha, enfim. Aí a pessoa acha bonitinho e fala, ele trouxe um presente para mim. Não, o animal ele tem instintos de caça, principalmente felino. Então, isso é um impacto muito grande que tem dos animais domésticos com animais silvestres. E cachorro é a questão do abandono também. Então, quando você vai abandonando animal, tem muitos casos já sendo registrados de diversos cachorros que foram abandonados com o tempo assim, que estão se unindo e formando pequenas matilhas e estão indo para um ambiente de mata. E isso o quê? Acaba infligindo no impacto diretamente de caça. O animal vai caçar, vai se defender, vai se alimentar do que tem perto lá, mesmo sendo na base totalmente de carne, né? Animal carnívoro, que vai se alimentar só de carne. Mas só que o cachorro tem necessidade de alimentação nutritiva e vai acabar indo pegando um animal silvestre. Entende? Para pegar um ovo de um animal que está lá no canto. Então acaba sendo também uma causa muito grande na nossa região. A captura também. Então, a gente, como eu falei, a gente trabalha muito com a questão de fiscalização ambiental. Semana passada também a gente pegou um caso, a gente estava aí numa trilha, e pegamos um flagrante de um rapaz fazendo a captura de aves nativas, né, de passarinhos. E aí é flagrante total, né? A gente pega, já conduz para a delegacia e tudo mais. Então acaba sendo um impacto direto. E como são aves nativas, às vezes é mais rápido fazer um tratamento com elas. Então, se elas estão acostumadas com a alimentação que a gente oferece, se a alimentação dela, praticamente a alimentação é por base de grãos, de frutas, então depende da espécie também isso, então consegue avaliar, e então tudo bem, beleza, já vamos partir para a soltura também. Se é um caso mais complicado de aves que talvez nem são da região aqui, que é assim, a gente tem ocorrência o cara capturando coleirinho, capturando pichoxó, que são aves da região.
Só que ele mantém também trinca-ferro, galo da campina, enfim, animais que são exóticos à região, né? São silvestres, pertencem ao nosso país, mas só que não correm naturalmente na nossa região. Vamos fazer o que com esses casos? Aí tem que caminhar para um centro de triagem, né? Que eles vão fazer todo esse trabalho de encaminhamento, de direção desses animais. Outra questão também é épocas de férias, que é a linha de pipa. Então, a gente tem muitos registros de aves, né, aves de rapina principalmente, que acabam ficando presas em linhas de pipa, pistacídeos como papagaios, a gente já pegou pendurado com linhas, fazendo um garrote. A população começou a necrosar, teve que amputar a pata. Né? Isso acontece muito com coruja, com pistacídeos, né, com papagaio. E 99% dos resgates ocorrem por interferência humana. Parte que a gente faz hoje, né, pode ter certeza que, quase certeza no caso, que foi por um erro humano, que o animal está lá. 1% geralmente é briga de território de animais mesmo, né, o animal está brigando na natureza, acaba caindo, batendo na cabeça, cai no chão, como acontece com bastante com saguis, eles pegam o sagui e caiu no chão depois de uma briga de bando. É uma causa meio que natural, né, então acaba não sendo totalizando a maioria dos resgates por meio de interferência humana. E onde os animais estão encontrados para resgate? Em todos os locais possíveis, né? Desde vias públicas, residências, empresas, áreas próximas à mata, né? Então acaba tendo esse impacto direto, principalmente em áreas de construções que estão ligadas às matas, que acaba sendo muito atrativo. E eu não coloquei aqui também, mas um local também que acaba sendo muito usado para isso é a questão de locais que têm o despejo incorreto de material orgânico e, enfim, entulho, de modo geral. Isso acaba o quê? Imagina uma entulha de entulho, acaba atraindo o quê? Insetos, baratas, aranhas. Com isso, alguns predadores, como falei, as aranhas, acabam indo no local se alimentando. Rato se alimenta de matéria orgânica. Vai para produzindo, beleza. Chegou no rato. Os ratos lá, o que animal se alimenta de rato? Serpentes. Então as serpentes chegam no local, lá, beleza, tem um rato para se alimentar, fica tocada. Mas a maioria das serpentes que vão fazer isso algumas são peçonhentas. Então você acaba tendo até mais, por conta desses erros, né, humanos. Enfim, isso é uma coisa para outra, né, que entra até a questão mais de zoonoses, de políticas públicas. César, Oi. só te avisar, tá dando uma travada na sua chamada. Melhorou? Agora tá bom. Foi, acho que mas deu pra entender o que você falou. Deu para entender? Quer Deu sim. Slide? Beleza. É que como eu tô no slide que eu não tô conseguindo ver as mensagens, então acabei perdendo. Ah, não, tranquilo então. Aí se travar de novo eu te aviso. Isso, então eu paro aqui certinho e volto a linha de raciocínio. Beleza? Ok, pode continuar. Vou continuar aqui. Chegando no local, qual é o primeiro impasse que a gente tem? Então, entender a situação que está acontecendo. Porque chega para a gente tem um relatório, uma ficha que a pessoa liga, anota o endereço e tudo mais, e uma breve descrição, tipo, TIU acuado, beleza? É a informação básica que a gente tem. Daí em diante, a gente vai saber controlar. Beleza, é um TIU. Então, vou saber os equipamentos que a gente vai levar, vou saber como entender a situação até a prática. Só que chegando no local, acontece que é uma coisa totalmente diferente. O quintal é um barranco enorme, o animal está preso nas ferragens, não sei o que. Então, já mudou totalmente. Às vezes, você tem que entender essa situação, né? Entender a abordagem e o que você tem que fazer. Muitas situações, eu falo de situações atípicas, que são coisas que a gente exige, geralmente, um material muito mais específico, né? Como esse caminhão cesto, teve esse poste no meio da cidade.
Então é uma situação que não é tão comum de ver. Até é comum de usar, porque tem muito animal que fica fora, né, do solo, então a gente tem que subir. Trator, como caso de atropelamento de animais em rodovia, como vamos carregar esses corpos? Tem que chamar trator, então são coisas que acabam fugindo um pouco do nosso dia a dia, né? Sendo situações mais atípicas mesmo. Como falei da abordagem, os equipamentos, a coisa que você tem que ter em mente que o quê? É se preservar. Você não a sua integridade física em risco para salvar um animal. Por quê? Se você se machucar, não vai ter aquele trabalho para você naquele momento. Aí vai ter o transtorno também, de você se ter que ir para o hospital, uma coisa ou outra. Então, tenha o correto, que é para não ter problemas. Né? Como aqui, luva de raspa, de todos os animais, principalmente mamíferos, para fazer contenção, ela é ideal. Né? Até para lagarto no SDU, eu amo usar essa luva porque ela é grossa, o animal morder não vai doer tanto. Eu uso muito de saruê. Né? A gente também tem caixa de transporte, que é o de uso comum. Esse aqui é um pinção, é um gatilho que tem aqui em cima, que essa parte de captura. Eu não gosto de usar tanto ele, porque tem que ter muito controle da força que você usar no gatilho, você tem que conhecer bem essa ferramenta, porque tem uma ponta, e geralmente ela é serrilhada aqui. Então, se você fazer uma captura você acaba machucando o animal. Se for uma serpente, pode até quebrar a coluna dela. Então, é uma ferramenta muito delicada para trabalhar. Mas para que ela é boa? Por exemplo, uma área de extensão. A ferramenta ela é uma extensão do seu corpo. Então, você vai pegar essa ferramenta, vai estender, né, para dar mais espaço para você, para garantir sua segurança, até você ter uma noção. Por exemplo, se tem uma serpente numa árvore. Ah, não, essa é peçonhenta não. Árvore não, que chama de serpente que tem aqui na nossa região não é peçonhenta, né? As arborícolas podem ser opistróquivas, mas não são de interesse médico. Mas um arbusto está longe, você não consegue alcançar. Aí você vai usar o pinção, vai se aproximar, identificar, beleza. O gancho, porque tem mais praticidade, né? O manejo dele é mais volátil, tem mais contato, o animal não fica acuado, não sente tensão sobre ele. Então eu recomendo geralmente usar o próprio pinção, né, em caso de serpentes. Esse aqui é o cambão. Então, quando é um animal grande, você não consegue fazer a condição na mão, é cambão. É tipo um cachorro, que eu falei o exemplo do criando poço. A gente levou um cambão desse também. Por quê? Eu não sei qual o temperamento daquele animal. Pode ser que ele seja bravo, ele não gosta de uma proximidade. Então eu vou pegar, vou laçar ele e vou usar o cambão como se fosse uma extensão de mim. E trazer mais para perto e saber o que fazer na situação. Né? Então é uma ferramenta muito boa. O pulsar, né, o passaguá, também é bem interessante. Tem foto dele usando mais pra frente. Então, enfim, esse aqui é um resumo, né, dos equipamentos que podem ser utilizados no resgate. O atendimento é o contato com o solicitante. Então, a pessoa, tem um animal aqui. Pega informação, pega pontos de referência do local e tenta qualificar a pessoa, né? A qualificação da pessoa, no caso, é identificar a pessoa. Então, pegar telefone, porque tem uma serpente no barranco. Cheguei no local, o animal não tá lá. Eu vou saber quem ligou, né? Eu vou perguntar, mas tem algum ponto de referência? Sempre tem essa questão do contato direto com a pessoa que fez a ligação, né, para a gente chegar para o resgate. A contenção é a parte mais que é o auge do resgate. Por quê? É quando você vai ter o contato direto com o animal. Tem 2 meios de contenção. Contenção química, que é por meio de drogas, né, o animal. Anestesia, vai anestesiar o animal. Pode ser uma anestesia mais só para tranquilizar ele, para ele ficar mais tranquilo, ou uma geral mesmo, para o animal desmaiar e que você consiga fazer. Isso acontece geralmente com animais grandes que você não consegue se aproximar, como capivara. Trabalhar com capivara é lindo. Nossa, eu amo capivara. Mas é um animal muito difícil de você trabalhar com ele. Forte, bruto, né? Se não tem área de contato com ele, se chegar abaixo dele, vai querer morder, uma mordida de um roedor não é nada fácil. Né? Eu quase perdi o movimento do dedo mindinho, uma mordida de rato. Imagina de uma capivara. Né? Então, você tem que ter um certo cuidado com esse contato direto. E a condição física é você pegar um animal na mão mesmo. Eu vi um lagarto, peguei, contive, segurei, pus na caixa. Então, tudo isso tem que ser feito de maneira mais precisa possível e rápida. Lembrando, essa parte sim tem que ser rápida. Porém, você estudar toda a logística do resgate, não tenha pressa, avalie a situação. Mas
animal, você tem que ser rápido. Por quê? O animal tá lá parado. Porém, ele tá lendo você. Então, quando você vai tomar uma ação e você fica enrolando, se aproximando, voltando, o animal tá vendo que você não. Que você pode ser, beleza, não tá fazendo demais. Se aproximou de mim e voltou, ele não oferece um risco. Então, o animal faz uma leitura também da gente, né, como uma ameaça naquele momento. Então, você tem que saber conciliar bem a situação. Né? Ter o controle da situação é o principal controle, é o principal ponto do meio de um resgate de fauna. Entenda a situação e tenha o controle dela, né, para ela não fugir. Porque fugir do controle, ele não vai ter sucesso com isso. E depois, um problema que a gente tem, né, é a destinação. Como falei, a gente absorve muitos animais vêm de outras cidades para cá, mas e para destinar eles? A gente não é zoológico, a gente não é um CETAS, né? A gente não é um CRAS, que é um centro de reabilitação de animal. A gente não consegue fazer esse trabalho. Então tem que destinar eles para muitos locais. Porém, o Estado em si tem um certo déficit, né, com isso para manter esses animais, porque está muito lotado. Né? Já tem os espaços que tem o suficiente, já estão sobrecarregados. Então você vai sei lá, setas, eles não estão aceitando, por exemplo, passeriformes, né, que são os passarinhos pequenos, os passarinhos mesmo, por conta que não tem espaço para manter eles. Entende? Essa divergência, né, de destinação. Mas, como falei, para onde a gente pode mandar esses animais? Temos 2 locais. O CRAS, que é um centro de reabilitação de animais silvestres, e o CETAS, que é um centro de triagem de animais silvestres. Qual a diferença dos dois? Um CETAS, ele trabalha com a triagem de animais. Então, ele vai receber o animal, vai fazer a triagem, vai avaliar, ver as condições de saúde e destinar. Saber, sim, esse aí vamos trabalhar, vamos ter um mês, aí sim vamos conseguir fazer a soltura, vamos mandar para uns beleza, um criador, um mantenedor, ele faz a triagem. Já um CRAS, ele vai trabalhar também com o recebimento do animal, com o cuidado, ele vai manter aquele animal no local e vai fazer um trabalho de reabilitação. Né? Então, vai ter aquela chance do animal voltar para a natureza. Então, um trabalho um pouco mais árduo, porque você tem que trabalhar com o animal no dia a dia, você tem que entender ele, né? Saber as necessidades que ele teria em natureza para proporcionar em cativeiro, para que quando ele é solto, ele não tenha uma dependência, né, direta das pessoas. Né? Então, tem essa diferença de trabalho que é muitíssimo importante também, né? E é um trabalho direto, né, que a gente tem com esses locais. E também a gente pode caminhar para mantenedores de fauna. Os mantenedores, eles vão receber também. O que é um mantenedouro de fauna? A gente tem categorias. Tem mantenedouros de fauna silvestre, tem mantenedouros de fauna exótica, tem mantenedouro que vai trabalhar com animais que estão em projeto de conservação. Enfim, tem alguns tipos. Então, esses animais acabam recebendo esses animais. E a maioria desses mantenedouros, eles financiados pelo governo. Eles não recebem nenhuma verba governamental. Então, são pessoas que trabalham com isso e recebem por meio de doação. Como eu conheço aqui na nossa base, tem o Celso Gatti, né, que é um veterinário. Ele tem uma reserva, que é um mantenedor de fauna, que ele mantém com o trabalho dele, que ele faz com a gente. Também ele faz cursos, palestras, recebe vistas técnicas, assim para manter os animais no local. Então, é um dinheiro que é tirado do próprio bolso para manter. Né? Não é que nem os zoológicos que às vezes recebem um valor, né, do governo, uma coisa assim em si. Chegando na espécie, está no local. É bom você saber da espécie que você vai... Por que isso? Porque você não pega desprevenido. Né? Sabe até onde é o limite daquela espécie, até onde no seu estado selvagem. Um exemplo que eu dou muitas vezes aqui é do teiu. Então, teiu, beleza, é um animal, é um grande lagarto que a gente tem no Brasil. Vai chegar perto dele. A primeira opção dele, ele vai fugir. Beleza, ótimo, fugir da natureza, mata. A segunda opção, ele vai tentar se desviar com a cauda. Vai querer bater em você com a cauda, beleza, daí vai. Só que ele tem mais um método de defesa, que é enfiar, ficar sobre 2 patas e correr para cima de você até de morder. Então, ele vai perseguir você até a sua 3ª geração, não vai parar de correr nunca. Então, é bom você entender essas coisas, porque na hora da prática, você vai saber que se você acuar ele num canto, é muito propício dele depois ter pressão de você. Então, entenda sempre a espécie que você vai fazer o manejo. Esse aqui foi o meu primeiro resgate que eu fiz sozinho, né? Antes disso, trabalhei com resgate
Mas isso aqui foi a primeira resgate que eu fiz sozinho. Colocaram de volta. Agora travou bastante. Aí, se você quiser começar falando novamente desse primeiro resgate, deu uma travada agora. Beleza, vou falar de... Esse aqui foi o meu primeiro resgate, né, de animal. Foi feito em 2018, se não me engano. Onde esse pequeno tucano, é um tucano toco. É até engraçado isso. Porque o tucano toco é uma espécie que ele ocorre principalmente na região, né, então, no Cerrado Paulista, área mais exterior, já ocorre naturalmente esse tucano. É bem comum ter na área exterior mesmo. Só que, com a construção do rodoanel, algumas espécies estão vindo para áreas mais de mata, de mata atlântica mesmo. E essa é uma espécie que está tendo um up, né, na população muito grande. Só que, qual é o problema de ter esse tucano na nossa região? A gente tem um tucano de bico verde, né, o Carramphasus coloros. É um tucano menor, porque ele é animal de impacto. Se ele for grande, ele vai trombar com uma árvore, vai trombar com outra, então acaba tendo dificuldade. Então é um animal bem menorzinho. Diferente do tucano toco, que é um animal robusto, com bicão. Qual é o impacto? Direto. Por quê? Vai ter de alimento é muito grande, e como ele é um animal maior, ele vai ter mais, ele vai se sobre espécie, então ele por ser uma espécie que não é nativa em si, tirada da região, vai competir com a nossa espécie silvestre. Isso por quê? Por conta de umas construções, tanto de empresas, de rodoanel, de rodovias, aí eles estão vindo para cá como refúgio. E esse foi um dos primeiros filhotes que a gente pegou na região, né, do ABC. Ele estava numa árvore de cerca de 5 metros de altura, me ligaram e falaram, ó, César, tem um tucano filhote aqui que ele tá caindo do ninho, tá voltando, os munícipes estão querendo pegar ele para criar. Tanto quando tava lá, um cara falou, não, deixa que eu fico com ele, um amigo meu queria, eu vendo para ele, não sei o quê. Tipo, as pessoas queriam pegar esse animal, vender, isso na nossa frente, escancarado. Então eu fui lá, falei, não, eu vou fazer o resgate e tal. Fui lá no dia, peguei um animal, encaminhei ele diretamente. Então já assinei a Guarda Civil, que eles me apoiaram no momento. A gente caminhou lá pro Parque Macuco. Tanto que o tucano que tem lá é esse mesmo da foto, né? Que eu resgatei e fico lá com eles. Tá lá até hoje, meu filhotão. Que eu já fiz aqui no departamento, como viado catingueiro, teiu, surucuá, lepoterno, né? Cobra cega, saruê. Saruê é o animal que mais aparece aqui no departamento. César, Vocês podem ir, escalar, se você. aproveitar. Oi? César, Oi, tô ouvindo. travou muito mesmo agora. Sua internet tá dando umas travadas bem, bem Peraí, bruscas agora deixa eu pra ajeitar aqui. gente. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Melhorou agora? Melhorou. Se você quiser desligar a sua câmera, eu acho que a conexão fica melhor, porque como você tá apresentando e a Beleza, câmera tá ligada também, aí acaba que fechou. puxa muito a internet. Beleza, então. Vê se melhora. Melhorou, sim. Fechou, então. Obrigada. Por nada, coisa me avisa. Como falei, aqui número de resgate que a gente já fez pelo departamento, então, as inúmeras espécies. Esse pequeno beija-florzinho aqui já chegou pra gente também. Né? Já foi até grandes servidos na região. Então, a gente pega bastante animal. E quando eu falo de trabalhar com animal, é trabalhar com diversas formas de vidas possíveis. E a identificação então, foco, agora vai ter uma série de fotos, né, de alguns animais que a gente resgatou no nosso departamento, para vocês verem a diversidade. Né. Aqui ainda é pouco dos animais que a gente já pegou, né, mas algumas espécies mais emblemáticas que aparecem com maior frequência para a gente. Aqui é uma bótraba de jararaca, talvez a jararaca da mata mais comum que a gente tem no país.
esse animal nos surpreendeu pelo tamanho dele, que ele lá tinha praticamente quase 1,60 m, que é bastante para uma jararaca, e também é um animal muito robusto, né? Então eu acredito em si que essa aqui é uma fêmea, né? Que até estava em época de postura, né? Porque estava bem cheinha, então futuramente ia ter filhotes. Aqui é uma boipeva, né? Uma Genondo niwide, um animal obstóculo, a gente pegou numa residência, estava no meio dos blocos, então a gente teve que quebrar o bloco para fazer a captura dela. Chega também pra gente muita falsa coral. O povo fala, ai, nossa, tem muita coral verdadeira. Até hoje no departamento a gente não pegou nenhuma coral verdadeira, apenas as falsas, né? Entre elas a Oxyrhopis gibbei, né? Que é essa bem classiquinha mesmo, muito comum, né, em qualquer região, e a falsa coral serrana, Oxyrhopis clatratus. O animal que quando ele cresce tem uma foto bem legal dela, que ela fica bem vermelhinha, né? Um padrão bem flamenguista mesmo. Alguns lagartos que aparecem também para a gente é o teiu, que eu falei que é um bem comum na região, e o Ophiuchus striatus, essa cobra de vidro. Apesar de chamar de cobra de vidro, é um lagarto, né? Bem interessante porque ele tem escamas bem lisas, tanto que próximo à sua cloaca tem duas apêndices, né, que são estruturas que foram evolutivamente, né, resquícios de pasto. Então é um animal bem interessante que a gente pega bastante, né, para aqui. O povo tem muito medo dele, tem muita lenda, né? Se chama cobra de vidro porque ele consegue fazer autotomia, né, que é quebrar uma parte do membro para se defender, como assim os lagartos fazem, o teiu faz também, a iguana faz, né? Então se automutilam, né, quebram um pedaço da sua cauda, a cauda fica em movimento, chama a atenção do predador e eles acabam se empreendendo em fuga. E essa foto aqui ficou bem legal porque mostrou bem a língua da bífida, né, dos répteis, como as serpentes, lagartos, conseguem língua, que a ponta ela é partida ao meio. Então ele consegue ter percepções da intensidade de odores, né? Seja para um lado, seja para o outro. Eles não têm o cheiro pelo nariz, como a gente tem, né? Eles têm o órgão de Jacobson, que é um órgão veronomenasal, que fica na boca. Então eles põem a língua para fora, tateiam o ar e recolhem. Nessa recolha, eles encostem no céu da boca essa informação, se está mais para a direita, mais para a esquerda, e assim vão localizar, né? Seja seu alimento, seja um possível predador, sabe onde está o cheiro do local. E o animal talvez mais interessante que a gente pega aqui, quando o povo fala, qual é o animal mais curioso que vocês pegam no departamento? Sem dúvida nenhuma, pena, né? Seu formato em si já diz muito dessa curiosidade deles, né? Desse jeito dele de ser. Essa espécie aqui se chama Leptosternum microcephalum, né? Microcefalo é pela sua cabeça, pequena, né? Pequena cabeça. É uma espécie grande, né? Tipo, chega até quase 1 metro de tamanho, um animal bem interessante. Tem esse formato de cabeça, é uma cabeça bem rígida, então quando você sente assim, ela é feita como se fosse uma pá. Então ela pega na terra e começa a escavar para um lado para o outro. Ele tem esse pequeno olhinho aqui, que, se não me engano, é até presidial já. Não tem nem função mais de olho, não consegue ver. Apenas ele vê, acho que, a luminosidade. Então ele sabe quanto que está claro e quanto está escuro apenas, mas não consegue ver a imagem em si. É bem interessante. Mamíferos, então a gente pega desde pequenos, né, que é o cave e a pareia, como grandes capivaras, né, que é a Hydrocheirus, que é um animal grande mesmo, o maior roedor do mundo. Então imagina a diferença de manejo pra gente. Então chega pra gente e fala, não, é um preá. Tem um preá aqui, chega lá na casa, é uma capivara. Caramba, nossa, isso acontece com bastante frequência. Esses dias chegou pra gente também essa paca, né, a Nicolas paca, que é o segundo maior roedor que a gente tem também no país. É bem característico essas marquinhas brancas, né, ao lado da sua barriga. Um animal bem interessante, forte, tem pra caramba. Tem patas muito fortes, animal robusto, difícil de ter contato com ele. Esse aqui ele chegou muito apático pra gente, né? Então a gente não sabe em si o que levou ele a ficar dessa maneira. Infelizmente não resistiu, né? Mas a gente tentou retardar, né, possíveis sintomas que ele estava assistindo, estava tendo pequenas convulsões, mas uma delas acabou não sobrevivendo. Mas foi um caso bem único também que a gente pegou, né? Foi a primeira vez que chegou uma. Outros mamíferos que vêm com frequência são os saguis, né, o Calidix persinata, que
que é o tufo preto. Tem também alguns tufo branco que aparecem. Tem uma certa competitividade entre as duas espécies. Um ocorre com mais frequência no nordeste do país e a outra mais no sudeste. Então, acaba tendo esse empate direto, né? Então, muitas pessoas fizeram a soltura indevida deles na nossa região. Então, isso está prejudicando muito a genética desses animais. Por quê? Eles estão fazendo até um híbrido. Está tendo um cruzamento dos dois. Que, se você observar, eles vão ter até o tufinho preto e branco, né, pela mistura dessas espécies. O puxo preguiça, como eu já falei para vocês, os variegatos, que vem também, que é a preguiça de 3 dedos. Tem que tomar um certo cuidado com eles por conta das suas garras. Dorsal, né, segura ele pelas costas. O macho é fácil de identificar, porque ele tem uma marcação nas suas costas, que tem uma pequena glândula, né, que ele emite um cheiro para atrair as fêmeas. Foi bem legal. E essa é a mesma que veio lá de Diadema pra gente. O que aparece com bastante frequência aqui é o ouriço cacheiro, né, esse pequeno bichinho espinhoso, que se tem espinhos no corpo, pelo, que se você não souber fazer o manejo correto, você vai se machucar e dói muito. Pra gente também apareceu 2 vezes, né, esse furão pequeno, é o Calictix cuja, um animal bem defensivo também, que é muito difícil de lidar, porque ele é um mustelídeo, né? Então, para quem já viu os ferrets, né, aquele que é criado como um animal de estimação, você pega, balança ele, ele é bem articulado, bicho mole, esguio, ágil. É a mesma coisa isso aqui, mas só que ele é selvagem. Então, ele quer te morder, ele quer te arranhar, quer fazer tudo com você. Animal mole, assim, tem um apoio correto, então é bem difícil fazer a captura dele, a contenção. Mas é bem legal, né? Um bicho bem interessante. Esse aqui foi o menor animal que a gente já pegou no departamento, né, que é a Monotelvis americana, é a cuica de 3 listas. É muito fofinha, então você vê esse tamanho todo. É um animal que é uma fêmeazinha adulta. O macho ele cresce um pouco mais que isso. Não é um roedor, é um marsupial, então, tipo, bem legal mesmo. Essa diversidade grande de vírus que vem aparecendo ultimamente. E o saruê, o animal que mais aparece no nosso departamento mesmo, sem dúvida nenhuma. Discrepante, assim, total. Saruês, de Telpis saurita, né, que é aqui é o gambá de orelha preta. Os filhotes, eles não têm a orelha preta totalmente. Eles começam a desenvolver a partir do seu primeiro mês, segundo mês de vida. Então você vê aqui que ele está começando agora a empretejar um pouco a orelha, né? Isso que vai diferenciar ele do Ditelvis albiventris, né? O Ditelvis marsupialis, Ditelvis perfecta, né? Que é outra espécie de saruês que tem no nosso país. O veado catingueiro. Eu tirei essas fotos aqui, gostei pra caramba delas. Foram animais que chegaram pra gente aqui no nosso departamento. Foi pego, foi acuado por cães. E, por sorte, a gente conseguiu manter ele vivo e foi feita a soltura dele, né? Tanto que quem se seguir depois, vou deixar no final, o Instagram do departamento. Todos esses animais que eu mostrei para vocês, tem vídeo da soltura deles, tem o resgate deles. Então, eu até recomendo vocês seguirem lá para ver como é que é feito, para ver essas abordagens, contato, né, de como é feito a captura, a soltura, que é bem legal. Aí, esse bichinho aqui foi bem interessante a soltura dele. Chegou pra gente também um mato atropelado na rodovia. Infelizmente, já chegou no estado crítico, que veio a óbito um pouco tempo depois. Mas foi a primeira vez que a gente pegou ele também. Então, mostra que tem felinos, entre aspas, grandes na região. Inclusive, tem relatos de onça, tanto a parda como a pintada. Não tem nenhum relato escrito, porém tem possíveis imagens que a gente precisa averiguar a origem delas e qual região que está presente. Mas já recebemos denúncias, né, falando da presença desses animais perto do perímetro aqui urbano. Algumas das aves que aparecem para a gente também é o anu preto, né? A Gane, o surucuá, o trógon surucuá. São animais bem lindos, né? Coloração bem específica. O anu é bem legal essa marcação, né? Esse bico bem protuberante, forte. Com a bicada dele é bem forte mesmo. O surucuá tem essa coloração bem marcante deles, é bem linda. 2 animais que chegaram na mesma semana, que é bem legal também, eu gosto demais, é o brutal, né, Nyctibius criseus, e o bacurazinho, né, Cordelis piscidus. Ambos foram soltos na natureza. Esses aqui chegaram na base pra gente, né, então a gente não precisa da captura deles. Então o povo, encontrei um filhote de coruja, apesar que é uma filhote de coruja aqui, trouxe pra gente, chegou, era um bacurau. Então hoje, até a comunidade mesmo da região entende o nosso trabalho, quer conciliar, quer ajudar, então eles falam, então, animal, vou levar lá no TPFauna que eles vão cuidar. Então é bem legal essa questão positiva, né, que eles têm
ao cuidado dos animais. Enfim, só mostrei um pouquinho das espécies que a gente pega, mas para ver que as diversas espécies tornam o trabalho mais desafiador, que você tem que entender bem a espécie que você vai trabalhar. Então, cada ocorrência é um desafio específico. Aqui aleatórias de alguns resgates que eu fiz. Né? Aqui é um forro de uma escola, na qual tinha um saruê, por exemplo. O animal entrava aqui e ficava aqui dentro. Então, tive que subir no forro da escola, baixar certinho. Então, são locais de difícil acesso que a gente tem que ir na situação. Né? E sair com o animal. Independente da situação, a gente tem que ter o controle e sair com o animal em mãos. Aqui é um porão, então, dos extremos, né? Lá do alto para o chão. Né? Aqui é um porãozinho, onde tem cano de gás. Tinha um saruê grande até, né? Que a gente fez na captura dele. E como eu falei, o equipamento, né? A luva de rasping e uma caixa de transporte. Isso foi o básico para esse momento. Né? Então, capturei o animal com o cambão, segurei, botei a luva, fiz a contenção e trouxe ele para a caixa. Isso aqui foi um caso de um... A gente tinha essa escadaria para subir e essa árvore. O animal estava aqui em cima. Tipo, como pode ver aqui, é aqui em cima. Como eu vou subir lá na árvore? Eu tive que escalar. Então a gente teve que escalar. Se caísse daqui, era daqui para baixo. Enfim, por isso que eu falo, a situação que a gente tem que ter cuidado são essas. Né? Tem que ter um certo preparo físico também. Né? Você tem que ter uma segurança, como eu falei. Você não pode pôr em risco a sua integridade física. Eu estou colocando em risco aqui? De certa forma, estou. Mas eu estou, entre aspas, com controle da situação. Né? O animal está sob a minha visão, estou com o equipamento correto e estou travado, estou amarrado, beleza. Mas tem que tomar um certo cuidado com isso, porque um pequeno vacilo pode ser que a árvore não resista, pode ficar, né? Pode acontecer todas as coisas, o animal pular em cima de mim, uma das piores hipóteses que pode acontecer. Mas é basicamente isso que pode acontecer. Como falei, lidar com o animal é lidar com imprevistos. E, enfim, capturamos ele, o pulsar pegou, rodou, travadinho e depois partiu para a soltura. E tá bem saudável. Aqui foi um resgate de um gato que a gente fez. Né? Então eu tive que subir numa árvore, literalmente. Então você vê aqui, ó, a altura da árvore que a gente teve que escalar. Eu não tinha corda, não tinha nada. Porque aqui foi um caso de mato. Beleza. Então a moça falou, gente, meu gato tá no mato, vocês conseguem resgatar? Consegui. A gente pensou que era um caso super fácil, que não vai ter nenhuma dificuldade. Chegamos lá, era um barranco. A gente deixou a viatura na rua e teve que andar por quase 1 quilômetro no mato adentro para achar o gato. Então a gente só viu miado. Por aí, quando olhou para cima, ele estava bem aqui em cima, na árvore. Como a gente vai subir aqui? Não tem como trazer escada, não tem como fazer nada. Falei, não. A gente parou meia hora, pensou, fizemos uma... Então, pegamos um galho do lado, fizemos em cruz, eu apoiei meu pé e fui escalando a árvore. Aí aqui pegamos do gato depois e soltamos. Enfim, uma cenas que a gente pega, tipo, nos... Beleza? Mas resgate é muito imprevisto mesmo. Bom, agora eu vou deixar para vocês algumas... Antes de encerrar aqui a parte de perguntas, quem quiser me seguir no Instagram, é esse aqui. Eu abri aqui para vocês. Meu Instagram pessoal, César Bio. Segue lá, acompanha mais ou menos essa parte de rotina minha nos trabalhos, né, de resgate de fauna. Enfim. E também, esse aqui é o Instagram do nosso departamento de fauna, o DP Fauna. Então segue lá, acompanha também o nosso trabalho, que pensa coisa única na região. Né? Então espero que vocês gostem, né, desse tipo de trabalho, procurem se informar mais. Quem precisar também pode te procurar a mim mesmo, que eu vou sanar todas as dúvidas. Beleza? Aí agora, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa assim, pode mandar aqui, eu já vou responder. Beleza? Muito obrigada, César. Foi muito bom. Gente, quem tiver pergunta pode fazer. O César está aberto a escutar agora as dúvidas de vocês. E não esquece de deixar o seu Insta nos comentários também, caso alguém tenha passado o slide e não tenha visto. Eu vou deixar aqui.
Ou se também vocês não tiverem dúvidas, podem falar o que vocês acharam da palestra do César. Ele está aceitando sugestão, está aceitando comentários positivos e também negativos se ele tiver que melhorar, mas por mim não tem que melhorar nada, porque está muito bom. Eu gostei muito da palestra. Eu agradeço demais, pessoal. Então, precisando de qualquer apoio, César, eu quero seguir essa área, o que eu faço? Manda mensagem, tá? Eu posso tentar direcionar vocês, até ver onde vocês moram, região, se tem locais que fazem esse tipo de trabalho. Né? Então, quem quiser também ver as fotos depois com mais calma, tem no meu Instagram, pode pedir algumas fotos. Tirei que todas as fotos que estão aqui são de minha autoria, então não tem risco de ser copyright. Então, isso tudo minha mesmo, então pode ficar em paz com isso. Quem quiser usar também, só pedir que eu disponibilizo todo mundo. Bom, gente, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente encerra a palestra por aqui. Aí eu coloquei o link do formulário de presença no chat, então assinem o formulário para que vocês tenham a presença, para que possam ganhar o certificado e também para que possam concorrer ao sorteio que vai ser feito de 2 livros hoje. E mais uma vez, muito obrigada, César, pela participação. Foi muito bom ter você aqui conosco na Semana de Biologia. A UFSCar Lagoa do Sino, o curso de Ciências Biológicas, agradece muito você pela participação. Eu agradeço o espaço, né, falar um pouco de trabalho. Mas como eu falei, é uma coisa que eu amo. Então, precisando de mim, contem comigo. Né? Quem sabe um dia futuro a gente consegue fazer isso pessoal. Né, para vocês fazer um curso de manejo de resgate, para vocês na prática mostrar técnica de captura, de contenção. Enfim, precisando de mim, a gente está à disposição, beleza? Então, obrigado mesmo e contem comigo. Valeu, obrigada, César. César. Tchau, tchau. Fui.